Olá, pessoal. Chegamos à última parte do conto A Cartomante, de Machado de Assis. Então, vamos retomar onde nós paramos, que foi quando Camilo recebeu o bilhete do Vilela, exigindo que ele fosse lá conversar. Então, aquele momento que ele fica tenso. Será que o Vilela descobriu tudo? Camilo ia andando inquieto e nervoso. Não relia o bilhete, mas as palavras estavam decoradas diante dos olhos, fixas, ou então, o que era ainda pior, eram-lhe murmuradas ao ouvido com a própria voz de Vilela. Vem já já à nossa casa. Preciso falar-te sem demora. Ditas assim pela voz do outro, tinham um tom de mistério e ameaça. Vem já já. Para quê? Era perto de 1h da tarde. A comoção crescia de minuto a minuto. Tanto imaginou o que iria se passar que chegou a crê-lo e vê-lo. Positivamente tinha medo. Entrou a cogitar em ir armado, considerando que se nada houvesse, nada perdia, e a precaução era útil. Logo depois rejeitava a ideia, vexado de si mesmo, e seguia picando passo na direção do Largo da Carioca, para entrar no Tilbury. Chegou, entrou e mandou seguir a trote largo. Quanto antes melhor, pensou ele. Não posso estar assim. Né? Quando você acha que vai acontecer uma coisa ruim, é melhor saber logo. Mas o mesmo trote do cavalo veio a agravar-lhe a comoção. O tempo voava e ele não tardaria em testar com perigo. Quase no fim da rua da Guarda Velha, o Tilbury teve de parar. A rua estava atravancada com uma carroça que caíra. Camilo, em si mesmo, estimou o obstáculo e esperou. No fim de 5 minutos, reparou que ao lado, à esquerda, ao pé do Tilbury, ficava a casa da cartomante, a quem Rita consultara uma vez. E nunca ele desejou tanto crer na lição das cartas. Olhou, viu as janelas fechadas quando todas as outras estavam abertas e pejadas de curiosos do incidente na rua. Dir-se-ia a morada do indiferente destino. Povão, né, gente? Sempre vai querer ver a novidade, né? Deu um acidente, vão ficar na janela olhando, menos a cartomante. Ela não abriu a janela para ver. Camilo reclinou-se no Tilbury para não ver nada. A agitação dele era grande e extraordinária, e do fundo das camadas morais emergiam alguns fantasmas de outro tempo. As velhas crenças, as superstições antigas. O cocheiro propôs-lhe voltar à primeira travessa, ir por outro caminho. Ele respondeu que não, que esperasse. Inclinava-se para fitar a casa. Depois fez um gesto incrédulo. Era a ideia de ouvir a cartomante, que lhe passava ao longe, muito longe, com vastas asas cinzentas. Desapareceu, reapareceu e tornou a esvair-se no cérebro, mas daí a pouco moveu outra vez as asas, mais perto, fazendo uns giros concêntricos. Na rua gritavam os homens, safando a carroça. Anda, agora, empurra, vá, vá. Aqui é uma metáfora bastante usada pelo Machado de Assis, a questão do pensamento, a idainha de jirico, que vem como uma mosca, que vem como um inseto voando ao redor da nossa cabeça. Então, a gente quer evitar certas ideias. Qual é o primeiro gesto que a gente faz quando vem uma ideia idiota? Isso, né? Tipo, bobagem, né? Eu sacode a cabeça, né? Nada a ver isso. Só que aí, essa ideia, ela começa a insistir, como aquelas moscas chatas. Então, começa a ir para longe, volta, e volta, até a hora que ele se pegou olhando lá para a casa da cartomante. Então, a ideia de ir ainda os caras lá fora gritando para empurrar a carroça. Enfim, ele resolveu ir, né? Daí a pouco estaria removido o obstáculo. Camilo fechava os olhos, pensava em outras coisas, mas a voz do marido sussurrava-lhe às orelhas as palavras da carta. Vem já já. Ele via as contorções do drama e tremia. A casa olhava para ele. As pernas queriam descer e entrar. Camilo achou-se diante de um longo véu opaco. Pensou rapidamente no inexplicável de tantas coisas. A voz da mãe repetia-lhe uma porção de casos extraordinários, e a mesma frase do príncipe da Dinamarca reboava ali dentro. Há mais coisas no céu e na terra do que sonha a filosofia.
Que perdia ele se... Deu por si na calçada ao pé da porta. Disse ao cocheiro que esperasse. E rápido enfiou pelo corredor e subiu a escada. A luz era pouca, os degraus comidos dos pés, o corrimão pegajoso. Mas ele não viu nem sentiu nada. Trepou e bateu. Não aparecendo ninguém, teve a ideia de descer, mas era tarde. A curiosidade fustigava-lhe o sangue. As fontes latejavam-lhe, e ele tornou a bater 1, 2, 3 pancadas. Veio uma mulher. Era a cartomante. Camilo disse que ia consultá-la. Ela fê-lo entrar. Dali subiram ao sótão, por uma escada ainda pior do que a primeira e mais escura. Em cima havia uma salinha mal alumiada por uma janela, que dava para o telhado dos fundos. Velhos trastes, paredes sombrias, um ar de pobreza, que antes aumentava do que destruía o prestígio. A cartomante fez-o sentar diante da mesa e sentou-se do lado oposto, com as costas para a janela, de maneira que a pouca luz de fora batia em cheio no rosto de Camilo. Abriu uma gaveta e tirou um baralho de cartas compridas e enxovalhadas. Enquanto as baralhava rapidamente, olhava para ele, não de rosto, mas por baixo dos olhos. Era uma mulher de 40 anos, italiana, morena e magra, com grandes olhos sonsos e agudos. Voltou 3 cartas sobre a mesa e disse-lhe: Aí vocês viram, né? Ela se senta de costas para a janela, tá o fundo dela. Essa luz da janela bate bem na cara do Camilo. Então, enquanto ela tá lá olhando para baixo para embaralhar as cartas, ela tá lá, ó, só sacando o rosto dele, né? Ela tá lá e vejamos primeiro o que é que traz aqui. O senhor tem um grande susto. Camilo, maravilhado, fez um gesto afirmativo. E quer saber, continuou ela, se lhe acontecerá alguma coisa ou não. A minha ela, explicou vivamente ele. A cartomante não sorriu. Disse-lhe só que esperasse. Rápido pegou outra vez das cartas e baralhou-as com os longos dedos finos de unhas descuradas. Baralhou-as bem, transpôs os maços 1, 2, 3 vezes. Começou a estendê-las. Camilo tinha os olhos nela, curioso e ansioso. As cartas dizem-me. Camilo inclinou-se para beber uma a uma as palavras. Então ela declarou-lhe que não tivesse medo de nada. Nada aconteceria nem a um nem a outro. Ele, o terceiro, ignorava tudo. Não obstante, era indispensável muita cautela. Ferviam invejas e despeitos. Falou-lhe do amor que os ligava, da beleza de Rita. Camilo estava deslumbrado. A cartomante acabou, recolheu as cartas e fechou-as na gaveta. A senhora restituiu-me a paz ao espírito, disse ele, estendendo a mão por cima da mesa e apertando a da cartomante. Esta levantou-se rindo. Vá, disse ela, vá, ragazzo innamorato. E de pé, com o dedo indicador, tocou-lhe na testa. Camilo estremeceu como se fosse a mão da própria Sibila e levantou-se também. A cartomante foi à cômoda, sobre a qual estava um prato com passas. Tirou um cacho destas e começou a despencá-las e comê-las, mostrando 2 fileiras de dentes que desmentiam as unhas. Nessa mesma ação comum, a mulher tinha um ar particular. Camilo, ansioso por sair, não sabia como pagasse, ignorava o preço. Passas custam dinheiro, disse ele afinal, tirando a carteira. Quantas quer mandar buscar? Pergunte ao seu coração, respondeu ela. Camilo tirou uma nota de 10.000 réis e deu-lhe. Os olhos da cartomante fuzilaram. O preço usual era 2.000 réis. Vejo bem que o senhor gosta muito dela. E faz bem. Ela gosta muito do senhor. Vá, vá tranquilo. Olha a escada, é escura. Põe o chapéu. A cartomante já tinha guardado a nota na algibeira e descia com ele, falando com um leve sotaque. Camilo despediu-se dela embaixo e desceu a escada que levava à rua, enquanto a cartomante alegre, com a paga,
tornava acima cantarolando uma barcarola. Camilo achou um tílburi esperando, a rua estava livre. Entrou e seguiu a trote largo. Agora a gente vê como a notícia de alívio, né, veio. Então, assim, aquela tensão, todo o quadro de terror que ele estava pintando, a cartomante acertou tudo e aí ele ficou tranquilo. Daí a gente vai ver como muda o psicológico do cara. Vamos, tudo lhe parecia agora melhor. Aqui. Tudo lhe parecia agora melhor. As outras coisas traziam outro aspecto. O céu estava límpido e as caras joviais. Chegou a rir dos seus receios que chamou pueris. Recordou os termos da carta de Vilela e reconheceu que eram íntimos e familiares. Onde é que ele descobrira a ameaça? Advertiu também que eram urgentes e que fizera mal em demorar-se tanto. Podia ser algum negócio grave e gravíssimo. Vamos depressa, repetia ele ao cocheiro. E consigo para explicar a demora ao amigo, engenhou qualquer coisa. Parece que formou também o plano de aproveitar o incidente para tornar a antiga assiduidade. De volta com os planos, reboavam-lhe na alma as palavras da cartomante. Em verdade, ela adivinhara o objeto da consulta, o estado dele, a existência de um terceiro, por que não adivinharia o resto? O presente que se ignora vale o futuro. Eram assim, lentas e contínuas, que as velhas crenças do rapaz iam tornando ao de cima, e o mistério empolgava-o com unhas de ferro. Às vezes queria rir, e ria de si mesmo, algo vexado. Mas a mulher, as cartas, as palavras secas e afirmativas, a exortação, vá, ragazzo innamorato, e no fim, ao longe, a barcarola da despedida, lenta e graciosa. Tais eram os elementos recentes que formavam, com os antigos, uma fé nova e vivaz. A verdade é que o coração ia alegre e impaciente, pensando nas horas felizes de outrora e nas que haviam de vir. Ao passar pela glória, Camilo olhou para o mar, estendeu os olhos para fora e até onde a água e o céu dão um abraço infinito. E teve assim uma sensação do futuro longo, longo, interminável. Daí a pouco chegou à casa de Vilela. Apeou-se, empurrou a porta de ferro do jardim e entrou. A casa estava silenciosa. Subiu 6 degraus de pedra e mal teve tempo de bater. A porta abriu-se e apareceu-lhe Vilela. — Desculpa, não pude vir mais cedo. Que há? Vilela não lhe respondeu. Tinha as feições decompostas. Fez-lhe sinal e foram para uma saleta interior. Entrando, Camilo não pôde sufocar um grito de terror. Ao fundo, sobre o canapé, estava Rita morta e ensanguentada. Vilela pegou-o pela gola e, com 2 tiros de revólver, estirou-o morto no chão. Essa é a hora em sala de aula que os meus alunos começam a xingar. Mas no próximo vídeo nós analisamos como será que a cartomante adivinhou essas coisas todas e não adivinhou nada. Até o próximo vídeo, pessoal. Obrigada por acompanharem até aqui.